Olá, é um prazer estar aqui para mais esse MI B2B Summit para falar de um tema tão importante que é sustentabilidade e compras. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, ESG, economia circular e também o papel do comprador. E para discutir esse tema, eu estou aqui com três feras, o Murilo Zappellini, que é da Alpla, o Francisco Cortinas da Hidrovias e o Dominique Schmal, que é da EDP. Então, prazer estar aqui com vocês e eu espero que a gente tenha um bom debate. Então, para começar, a gente fala muito de sustentabilidade e associa sustentabilidade a questões ambientais. Mas sustentabilidade pode ser muito mais do que isso. Então, eu queria começar perguntando para vocês o que é sustentabilidade. O que é sustentabilidade em compras e qual que é o nosso papel? Murilo, vamos começar? Claro, bom, primeiro um prazerzaço estar com vocês, obrigado pelo convite, Mercado Eletrônico. Eu sei que esse papo vai ser super enriquecedor. O que eu penso sobre sustentabilidade dentro de compras é que dentro da área de suprimentos nós temos que nortear os fornecedores nos três pilares, econômico, social e ambiental, entregando essa agenda junto com os nossos fornecedores e com a nossa capacidade de fazer. Então a gente tem que mostrar, dar notoriedade para isso, de como, onde e quando atuar dentro desses três pilares. E o comprador ele tem o papel essencial de fazer isso porque ele é o elo de todas essas pontas, né? Desde o fornecimento até a ponta da inovação que a gente pode realmente entregar para os nossos clientes. E a gente tem um papel importante que é dar exemplo para os nossos fornecedores, né, Francisco? Você também enxerga a sustentabilidade como além das questões ambientais? Bom, Gabriela, prazer estar com todos aqui. Eu acho que é uma oportunidade única que o mercado eletrônico está nos permitindo debater um assunto tão importante para o momento. Sem dúvida, a sustentabilidade, na minha visão, o papel do protagonismo, ele passa por inspirar, incentivar e executar o programa de sustentabilidade das empresas junto aos fornecedores. Então, esse engajamento, eu acho que é a primeira etapa de um processo. É extremamente longo. Não trata-se de uma corrida de 100 metros, é uma maratona esse processo, mas sem dúvida nenhuma o início dele passa por inspiração e engajamento. Obrigada, Francisco. Dominique, você que é da área de sustentabilidade, né? Como é que você vê a sustentabilidade além das fronteiras das organizações? E qual que é o papel de compras nisso? Priscila, muito obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Mercado Eletrônico pelo convite, cumprimentar aqui o Murilo e o Francisco, meus colegas aqui, um tema muito importante. E, Priscila, acho que passou do tempo, né, já da hora de a gente só falar de tempo, custo e qualidade, né? Então, quando a gente fala de introduzir a sustentabilidade, né, para um processo de compras, sim, é envolver as questões ambientais que já eram vistas, mas trazendo também aspectos socioambientais e dando um pouco mais de tom, né, trazendo mais, elevando as práticas ou colocando um pouco mais a lupa quando a gente fala de externalidades, né, porque para as empresas é muito cômodo a gente falar de sustentabilidade, né, e a grande provocação que eu sempre faço é: se todo mundo é sustentável, quem são, cadê os sacanas, quem está acabando com o mundo? E isso de alguma forma está na cadeia. Então, o sentido da área de compras é você buscar, né, a questão do impacto e o socioambiental da cadeia, onde você provoca, onde você engaja o seu fornecedor ou o seu parceiro numa visão de tomada de decisão de trazer ele para você. Então, vai além de preço, qualidade, mas aspectos naturais e sociais, recursos naturais e aspectos sociais. E é importante, né, a gente fazer essa propagação da questão da sustentabilidade para que todo mundo, para que a gente realmente viva num mundo cada vez mais sustentável, né? E hoje a gente ouve muito falar dessa sigla ESG, né? Tá nas mídias sociais, está em propagandas, mas é modismo ou ESG é sustentabilidade? Qual que é a diferença entre ESG e sustentabilidade e por que esse boom desse cenário, dessa sigla agora? Murilo, vamos começar com esse bate-papo? Claro, essa bola é interessantíssima. De fato, são termos muito semelhantes, né, ESG e sustentabilidade, mas são diferentes. Numa visão moderna, ESG está incluído dentro de sustentabilidade. ESG, que é meio ambiente, social e governança corporativa.
ele é um termo muito cunhado no mercado financeiro, né, para alocação de capitais. Então, definem-se as metas e os investidores definem quando ou como vão fazer aquela alocação de recursos nesses investimentos, ou fazer esses investimentos. Então, algo que vem de dentro para fora das organizações. Já a sustentabilidade, que atua nos 3 pilares que eu mencionei, né, econômico, social e ambiental, é algo mais amplo, é estar atento às demandas da sociedade para entregar realmente uma nova maneira de operar, né? Então, diferentemente do ESG, sustentabilidade é algo de fora para dentro. Então, de certa maneira, o ESG pavimenta essa estrada para a entrega de uma sustentabilidade no famoso walk the talk, né? E com relação ao boom desses dois termos, são termos relativamente novos, então ESG acho que é de 2005 e sustentabilidade desde de 92, que a ONU trouxe esse termo, muito embora o conceito venha da década de 70, mas tem tudo a ver com esse boom de informações que a gente vive hoje. Nós estamos na era da informação, com velocidade, com assertividade. Então, a demanda ela é criada pela sociedade de maneira automática, de maneira orgânica, e faz com que os governos e as empresas atuem agora, né? Porque se nós não fizermos isso hoje, se nós não tivermos isso na agenda, muito provavelmente nós não teremos recursos para as nossas próximas gerações. Obrigada, Murilo. E esse é importante, né, a gente falar, e você falou de acionista, ter um novo stakeholder pressionando, né? Dominique, como é que você vê essa questão do ESG e a sustentabilidade, né? Como que as duas coisas conversam? Elas se conversam. O Murilo trouxe bem. A sustentabilidade ela já vem discutida por ambientalistas da década de 70 e era uma voz muito de organização da sociedade civil, né, ou ONGs, a sociedade civil. Qual que é o ponto da virada entre o ESG e a questão da sustentabilidade? Agora a gente está falando de investidores. Então o capital financeiro começou a trazer mais importância e determinar uma rota, né, e exigir principalmente, né, da governança sobre os aspectos sociais e ambientais. Porque se a gente pegar a sigla, né, o ambiental, social e a governança, na verdade é o contrário, é a governança que a gente tem que ter sobre os aspectos ambientais e sociais. Murilo trouxe isso em 2005, que surgiu principalmente por bancos, seguradoras, quando você tem o furacão Katrina, que você trouxe prejuízos por questões naturais. Então começou a colocar na mesa no sentido de trazer informações financeiras junto com informações não financeiras, né? Essas questões ambientais e sociais numa mesma equidade. E isso foi criando volume, né? Você tem aqui desastres naturais no Brasil, mundo afora, onde o Conselho de Administração começou a enxergar isso como relevância e o próprio investidor, ele quer saber, numa visão de presente e futuro, onde ele quer colocar o dinheiro, né? Saber que aquele ativo não vai ser mais um ativo encalhado, né? Hoje existe uma grande cultura de desinvestimento sobre futuros modos de energia que um dia, né, os renováveis e não renováveis. Então, você acaba tendo uma percepção maior hoje de investidores, né? E digo mais, investidores não, o capital financeiro. Você tem uma geração Z que está querendo falar o seguinte: olha, a forma como vocês construíram o mundo não é essa que eu quero. Essa geração Z que a gente vê por aqui, como por exemplo a Greta Thunberg, sueca, que bate e fala assim: ó, eu vou cabular toda sexta-feira a aula porque o mundo que vocês estão construindo não é o que eu quero. E aí você vai propagando isso, né? Você tem a primeira-ministra da Nova Zelândia, você tem a Alessandra Cortez, uma congressista americana. Então você está pegando, né, uma juventude, uma geração Z, que daqui no futuro vai construir, vai falar de política pública, juntando com um conjunto de acionistas e investidores que está intensificando essa discussão, está elevando o tom de aspectos socioambientais, e o ESG pegou na moda, é uma moda que veio para ficar, né? Então o americano gosta muito disso, né? O acrônimo ESG, ela é fácil, sonoricamente ela é muito boa. Então é isso que a gente vê hoje em todo dia nos jornais. Obrigada, Dominique. E a gente também, né, tem ouvido falar de um outro termo, economia circular, né? E o conceito reforça esse papel de reaproveitar materiais, insumos que seriam descartados pela indústria. É assim mesmo? Economia circular é repensar no descarte, Dominique? O que é economia circular? Economia circular não é só pensar no descarte ou na reciclagem, né? Isso a gente vem discutindo faz tempo. Ela é uma metodologia, justamente traz essa abordagem de ressignificar o modelo de produção mundial, produtos e serviços.
a gente sempre pensa de uma forma linear, né, no sentido de recursos naturais, extração, manufatura, a distribuição e o descarte. Então a palavra descarte é muito, para nós, é jogar fora, né? Não existe jogar fora, né? Porque tudo está aqui dentro dessa terra. E o conceito de economia circular é justamente isso. É a questão de você trazer um reuso para aquilo que você utiliza, mas também pensando no que vem antes da cadeia, né? Então, o quanto que você traz, né, você que é comprador e quer conversar com o seu fornecedor, o quanto que ele está disposto para falar de circularidade, de criar mais longevidade para um produto, né, de você usar recursos naturais de uma forma mais responsável, que são finitos, que a conta não fecha, né? Você tem os lucros, o crescimento é infinito, numa vida pessoal, num plano de governo, numa empresa, mas a gente vive ainda num planeta com recursos naturais que são finitos. Então o conceito de economia circular é isso. Ele traz mais que o reuso, mas ele traz de mudar o mindset, na mentalidade das organizações, no sentido de reusar aquilo que antes eu descartava, que é a questão final, vamos dizer, o input, o output, ou no inglês também se fala muito do downstream e o upstream, né, o montante e jusante, mas o que você trabalha antes também, o quanto que você molda uma cadeia de fornecedores, né, o quanto que você incentiva a mudar uma indústria, a enxergar que a gente tem, né, a Terra não é capaz de regenerar a forma como a gente consome. E para o mundo indo de hoje 7 bilhões para 9 bilhões de pessoas em 2050, a gente precisa ajustar isso, né, e o conceito de economia circular é muito bem-vindo, e principalmente para quem lida com compras, cadeia de valor e fornecedores. Legal. E nesse sentido, então, é importante repensar o design e o uso dos insumos. Então, Francisco, eu queria perguntar para você, como que esse movimento deve iniciar em compras, né? Qual que é a responsabilidade dos líderes de compra na economia circular? Tá, boa pergunta, Gabriela. Aqui eu vou ser um pouco provocativo com a liderança de supply chain. Eu acho que o papel agora está no sentido de sair da plateia e vir para o palco. Se de fato a área de supply chain quer exercer essa oportunidade de entender as sinergias que existem hoje no mercado, que provavelmente grande parte dos parceiros não conhece todas essas definições, mas sabem o propósito, sabem o objetivo, não só para o negócio dele, mas para a sociedade, com certeza absoluta, o valor agregado da área de supply chain vai ser reconhecido dentro da organização. Tem um outro ponto muito importante, que além de olhar o stakeholder fornecedor, tem que ter uma venda interna. Infelizmente, ainda há em algumas empresas aquela visão de qualquer mudança de produto passa a ser, às vezes, um paradigma ou o preço aumenta. Na medida que você consegue provar que deixa de ser preço para ser valor agregado, com certeza absoluta, essas definições que o Dominique falou passam a permear os nossos fornecedores e eles passam a sugerir melhorias de produtos dentro desse viés. Legal. E com isso, né, a gente também fala de mudar o paradigma, mudar a mentalidade de compras, né, de redução de custo para valor agregado. A gente viu durante a pandemia um cenário de paralisações, a gente está vendo ruptura, falta de materiais. Então, nesse sentido, em que a gente tem que olhar, ter uma visão um pouco mais ampla, como que a gente pode pensar a questão da gestão de fornecedores e a gestão de riscos? Murilo, vamos começar? Claro. A gente mudou para melhor a maneira de operar durante a pandemia. A gente implementou projetos que antes estavam no pipeline, que nós não pensávamos em fazer em 2020, quando tudo isso começou, projeto de robotização, por exemplo. Isso é importante para liberar um espaço estratégico na agenda do comprador, na agenda da equipe de suprimentos, para que eles tenham um espaço para pensar em inovações, sustentabilidade e como fazer o gerenciamento de risco dos fornecedores. E outro ponto importante, que eu acho que merece destaque, é que nós fazemos agora a gestão de risco, temos um plano de resiliência para absolutamente todos os nossos materiais. Até então nós fazíamos somente para os materiais mais importantes dentro de uma matriz de responsabilidades, né, dentro de uma matriz de Krolik. E nós vimos que o conforto só é conforto, sendo um falso conforto, porque nós não temos a gestão de risco de determinado material, mas todo material, todo serviço sempre está em risco. E a gente precisa preparar esse plano de resiliência para eventualmente cobrindo as necessidades se acontecer alguma coisa com aquele fornecedor, em termos de suprimento financeiro, ou até uma catacumbi logística, como a gente viu, né, no mercado aéreo e no mercado marítimo. E o que a gente gosta de ver,
O que a gente gostou de ver também, de mudança nesse gerenciamento de risco, é que o nosso comitê não só agora analisa as condições comerciais, mas também o plano de resiliência desses fornecedores. Então, toda decisão é baseada não só naquilo que é o nosso License to Drive, né, nossa CNH de compras, mas também no plano de gerenciamento de risco, sustentabilidade, inovação. E é importante, né, ter esse olhar muito mais abrangente para a gestão de risco, pensando em termos de sustentabilidade, pensando também em toda a cadeia, né? Francisco, como é que vocês estão trabalhando essa temática de gestão de risco e gestão de fornecedores? Bom, dentro da Hidrovias, a gente teve uma felicidade muito grande durante o processo de não ter nenhum disruption no fornecimento. E eu acho que duas competências comportamentais foram importantes durante a pandemia, que eu gostaria de destacar. Resiliência e a comunicação assertiva e clara, visto que nós não tínhamos a proximidade física para reuniões presenciais com os fornecedores, quando historicamente fazia-se no momento de uma crise. Então, acho que eu queria pontuar primeiro esse aspecto. O outro aspecto importante que a gente verifica, que é o ponto que o Murilo colocou, e eu gostaria de enfatizar, é o aspecto da importância do critério de mapeamento de risco do seu supply chain. Via de regra, esses documentos são feitos, esse processo é seguido e, às vezes, perde um pouco da tecnicidade no sentido de definir claramente as ações para mitigar possíveis riscos dentro de uma realidade. Obviamente, ninguém imaginava uma pandemia dessa magnitude, mas, sem dúvida nenhuma, ela testou esses mecanismos. Outro aspecto importante, que eu vou avançar um pouco mais, é a retomada agora no que tange após pandemia, que é a retomada da necessidade de você ter insumos para atender sua velocidade. E aqui, novamente, eu peço uma reflexão a todos os líderes. Será que nós temos os contratos de longo prazo devidamente estabelecidos para que o nosso negócio retome na medida necessária e, de preferência, na frente dos nossos concorrentes? Gostaria de deixar essa pergunta no ar, que ela é bem provocativa. É bem provocativa mesmo. E aí eu queria também perguntar para o Dominique, né? Dominique, nessa questão de gestão de risco, gestão de fornecedores, né, muitas vezes a gente fala, né, da pressão por redução de custo. Como é que os projetos de sustentabilidade eles podem ser tocados pela área de compras durante esse processo de gestão de risco e também de gestão de fornecedores? Uma coisa que dentro da pandemia trouxe um olhar para a gestão de compras e a questão de fornecimento foi ter um olhar mais para fornecedor local, né? Você de fato, né, por dois motivos. Um é para você até reduzir a dependência que você tem, né, na questão logística que a pandemia trouxe, né, como alerta. E a segunda também para você ter um espaço de reconhecimento, né, de valorizar, né, de você tornar, gerar economia, de falar de poder econômico para o local, né, para você ter no seu entorno. Então, isso foi muito acentuado dentro, né, do momento de reflexão pós-pandemia, né, no sentido de trazer sustentabilidade, você falar de sustentabilidade na questão de segurança, né, do supply chain e de você também ter uma visão de responsabilidade social dentro do seu entorno, né, na questão do fornecimento local. Então, são dois movimentos que nós percebemos dentro da sustentabilidade e do supply chain que foram bem notórios na questão da pandemia. E principalmente, né, quando a gente falou, a pandemia ela trouxe um olhar, né, o ESG, você perguntou antes, que ele é importante também, esse boom, ele foi muito acentuado pela pandemia. Então, e isso percorre em compras, supply, na cadeia, né? A pandemia ela trouxe uma lição de que tudo é conectado, né? Tudo, né? Uma questão na China interfere aqui em qualquer lugar do mundo. Ou até mesmo a questão de o colapso da biodiversidade, né? A relação da ação humana com o ecossistema. Então você percebe a questão também na mesma forma de cadeia. Então as questões socioambientais elas foram muito mais relevantes e são mais relevantes hoje pela questão da pandemia e se estende na cadeia, né? Você levando aspectos socioambientais para a área de compras, né? Mostrando essa questão de dependência ou interdependência é algo que ficou, né? Que veio para ficar, né? Pela mensagem da pandemia. Interessante, né? A gente vê que esse movimento de vir para o local, ele traz, né, também uma redução de poluentes
e um fomento ao bem-estar da nossa economia, né? Eu acho que são dois aspectos, tanto o ambiental como o social. O social, principalmente, né? Vamos dizer, o conceito, a atuação da responsabilidade social mudou muito e fruto de uma pandemia novamente, né? Quando você imagina, por exemplo, que um dos maiores bancos do Brasil colocou 1 bilhão para falar de investimento social para a pandemia, né? Nós na EDP também, investindo no Instituto EDP que temos há 10 anos, começamos até a ressignificar o modelo de atuação, né? No ano passado, quem diria que a gente estaria falando em doação de alimentos, né, insumos hospitalares, né, e empreendedorismo social, geração de renda no curto prazo. Então, o social é importante, né? O Brasil voltou ao mapa da fome que não acontecia desde 2015. Então, essa questão da empresa onde tem o capital financeiro né, e tem esse poder de mobilizar parceiros e fornecedores, esse poder de influência é importante. Então, o papel da sustentabilidade, né, o papel da responsabilidade social dentro das organizações mudou. Que bom. Que bom que sustentabilidade veio para ficar, né? E nesse sentido, Francisco, como é que você vê a incorporação de critérios de sustentabilidade no momento de fechamento de um contrato, né? A gente sempre pensa em compras com aquele tripé: preço, prazo e qualidade. Como incorporar esses critérios de sustentabilidade? Isso vai ser cobrado, que a gente incorpore esses critérios de sustentabilidade em compras? Eu acredito que hoje já tem que ser considerado obrigatoriamente numa área de procurement não só esse tripé, como mais 2 pontos importantes. Primeiro, eu gostaria de revisitar um pouco esse tripé. Eu sou numa época de supply chain, onde as áreas se destacavam quando conseguiam grandes ganhos, ou quando conseguia ter uma estrutura de follow-up muito robusta, ou quando era possível efetuar ou precificar a qualidade. Hoje, o preço é valor agregado, não se tem mais discussão de preço, e sim de valor agregado. Hoje, a entrega é uma gestão, hoje você tem ferramentas que você consegue compartilhar o acompanhamento da entrega, então deixou de ser somente problema do fornecedor, é problema seu. Porque se ele não entrega e você aplica a cláusula de penalidade, essa relação ela não é sustentável. Ela vai se finalizar rapidamente. E, por último, qualidade, na minha visão, é must have. Ninguém vende mais qualidade hoje. Então, dentro desta visão, eu trago 2 pontos importantes que cumprem o papel da sustentabilidade. Para a minha visão de compliance, que é o G da governança, não há como ter uma relação de longo prazo se ela não for sustentável na governança no compliance. Tá? Não há como. Tá? E o outro ponto importante é a inovação. A inovação ela tem que ser permeada. Não adianta somente a contratante ter a visão da inovação. O parceiro, com certeza, pode aportar a inovação. Com um ponto importante, a porta tem que estar aberta para ele aportar a inovação. Caso contrário, ele fica simplesmente numa visão de passivo e não ativo na relação. E esta relação, com certeza, não é uma relação sustentável ao longo do tempo. Inovação e sustentabilidade andam juntos, né? Então, nesse caso, como que a inovação associada à cadeia de fornecimento está acontecendo na tua empresa, Murilo? E como que eles, fornecedores, estão sendo responsáveis por trazer inovação para a sustentabilidade? Eles são essenciais, né, para o que a gente faz. Nós temos capacidade, nós temos o know-how, nós temos o capital, nós temos como e onde produzir, mas sem esses fornecedores, sem os materiais e os serviços deles, a gente não tem habilidade para fazer, não tem capacidade de entregar. Então, eles são hoje, talvez, o ponto principal que norteia o que é inovação e sustentabilidade. A Alpla, por exemplo, é signatária da Fundação Ellen MacArthur. A Alpla, hoje, até 2025, tem que entregar 25% das nossas embalagens. A Alpla é um dos maiores produtores de embalagens rígidas do mundo, empresa austríaca. A gente tem que dar 25% do nosso conteúdo, do nosso consumo em resina reciclada. 100% do nosso material tem que ser reciclado. A gente vai investir 250 milhões de euros nisso tudo. Em alguns países, nós não temos operação de reciclagem como nós temos. A Alpla também é o maior produtor, um dos maiores produtores de resina reciclada. Então, a gente depende desses fornecedores localmente para conseguir cumprir essas metas de ESG. Então, tem tudo a ver com inovação e sustentabilidade.
Um outro exemplo legal, que além de sermos os signatários dessa fundação, que é muito conhecida, convido vocês a visitarem o site, Ellen MacArthur, a gente também construiu as cápsulas de café, elas são injetadas com plástico biodegradável, de óleo de semente de girassol, e sem o fornecedor nós não teríamos feito isso, porque nós temos as nossas capacidades, temos o know-how de fazer, mas nós não tínhamos o material para ter uma cápsula de café 100% compostável, né? Então, são dois exemplos que trazem um pouco à tona de quão importante é um fornecedor para a inovação e para a sustentabilidade dentro da nossa agenda atual. Não dá para fazer tudo sozinho, né? A gente está em linha com que a importância da gente colaborar, e como o Francisco colocou também, a importância de pensar no longo prazo e trazer mais valor agregado. E nesse sentido, Francisco, vocês acham que a tecnologia tem o poder de criar condições de abundância e sustentabilidade para todos? Como que isso a gente pode fomentar o uso da tecnologia, dessa inovação, para um desenvolvimento mais sustentável, para ter mais recursos? Eu acredito que a tecnologia, via de regra, ela está disponível, só que você tem que ter pessoas voltadas com esse foco, e aí a liderança faz um papel importante nessa mudança. A área de supply chain, ela hoje tem uma oportunidade fantástica no que tange a ter um processo de digitalização. Na medida que você consegue caminhar a área nessa direção, você consegue ter tempo e disponibilidade das pessoas, exercer esse protagonismo e trazer essas soluções inovadoras e também tecnologias adicionais para dentro da sua empresa. E aí eu destaco o papel das fintechs. Tem várias empresas hoje que cooperam com ferramentas de desenvolvimento na área de supply chain, com o objetivo justamente de ter somente a inteligência, o modo de pensar dentro da área de supply chain. Você acha, Francisco, que a gente ainda tem muita resistência na área de compras para um pensamento mais sustentável? Tradicionalmente, a gente não era cobrado para isso. Como que a gente faz para diminuir essa resistência, se é que ela existe? É bacana essa sua pergunta, Priscila. Eu acredito nisso. Eu tenho uma crença que é possível ter uma área de supply chain diferente do desenho que era antigamente, onde era simplesmente o papel de back-office. Tá? É uma crença que eu tenho, e a gente vê casos de várias empresas que já estão lá. Outras não, mas várias empresas já estão lá. Depende muito do aspecto comportamental e do nível de conhecimento do negócio que a sua equipe possui dentro da organização. Eu costumo dizer que a área de supply chain ela tem um papel muito importante. É identificar no mercado as oportunidades e trazer para dentro da sua empresa para que a gente verifique qual é o ponto ótimo da organização. Quando você executa este papel, você consegue vender internamente, e aí reduz bastante o aspecto da não crença, do aumento do preço, isto não vai dar certo, a área de compras é uma back-office. Eu acho que quando você consegue trazer de fora para dentro essa oportunidade, você passa a cumprir um papel importante e o seu cliente interno passa a olhar a sua área não só como uma área de compras, e sim como uma área de procurement e sourcing pleno, numa visão ampla. Você falou de engajamento, né? E quando a gente fala com os nossos fornecedores, né, a gente costuma trabalhar compras com esse poder que nós temos em relação aos nossos fornecedores. E como, né, o Murilo, você comentou sobre a tua experiência de trabalhar junto com fornecedores. E a gente sabe que muitas vezes esse assunto de sustentabilidade ainda está distante de muita gente. Né? Como que a gente faz para pedir, para vencer, para convencer o nosso fornecedor a pensar de uma forma mais sustentável também? Na minha opinião, não bastam só cláusulas contratuais que eles deviam entregar à nossa agenda de sustentabilidade, né? A gente precisa mostrar esse engajamento de dentro para fora. Então, os compradores, a área como um todo, deve estar engajada em mostrar o que é aquilo e quais são os benefícios daqueles projetos. Sem isso, dificilmente um fornecedor, sem a motivação, né, sem um propósito, dificilmente vão entregar aquilo que a gente precisa. Quando a gente compra com um propósito, por que a gente está fazendo aquilo, e tem um pano de fundo por trás, e como a gente vai impactar positivamente a vida das pessoas, tanto do ponto de vista ambiental como social, o fornecedor compra essa ideia e seguramente segue com a gente nessa jornada.
É interessante, né? Você falou de um valor, a gente comprar a ideia, né? E Dominique, você sendo da área de sustentabilidade, né? A gente conversa muito que às vezes falar de sustentabilidade para quem é da área de sustentabilidade é muito fácil. Mas a gente também vê uma dificuldade de muitas empresas saírem de um corporativo e implementarem sustentabilidade em todos os níveis, né? Dentro da operação, com seus fornecedores. Que dicas que você pode dar para esse processo, para a gente realmente difundir a sustentabilidade, não só dentro da organização, mas para os nossos fornecedores? Bom, dica tem diversas, é uma pergunta bem interessante, né? O Murilo trouxe muito isso. O primeiro aspecto é, né, você não ir só pela questão regulatória e compliance. Primeiro que você não engaja, né? Você acha que você mitiga um risco e você não mitiga o risco. Então, são um grau de maturidade. O engajamento é uma questão que influencia, né? Você, principalmente para o fornecedor, você trazer para ele o que seriam as boas práticas, você não só fazer dentro de casa, do seu muro para dentro, mas do muro para fora, né? E a questão da cultura organizacional, eu acho que isso molda muito uma empresa naquilo que ela quer, aquilo que ela deixa registrada, né? E acho que é uma conjuntura de vários fatores, né? Vou dar um exemplo da EDP, que é uma empresa de energia que atua em toda a cadeia, da geração, da transmissão à distribuição. A sustentabilidade, para nós, acho que a junção de trazer a sustentabilidade, porque é importante, e como que a gente traz isso para fora, é uma junção de... É um setor que precisa se reinventar. Então a gente tem que falar de uma transição energética de um combustível fóssil para uma energia de combustível fóssil para uma energia renovável, é aquilo que vai impulsionar. Então a gente já sabe, tendo uma visão para frente, de que se a gente quiser ter um futuro, que a gente tem que falar de sustentabilidade, isso tem que estar na cultura. Um outro aspecto que vai influenciar são, né, os acionistas, os investidores, a pressão social, a geração Z, que vai também fazer com que a gente incorpore e traga isso, né? E a cultura organizacional, né? Você ter uma liderança e principalmente você enxergar que a sustentabilidade não tem que ser uma área, né? Ela tem que ser percorrida em toda a organização. A sustentabilidade, quando envolve aspectos sociais, ambientais, econômicos, a gente está falando de mudança do clima, de biodiversidade, de direitos humanos, de diversidade, de boas práticas de compras. Então, né, nessas poucas palavras que eu trago aqui, a gente está falando de diversidade, de algo multidisciplinar, para diversos stakeholders, um acionista, uma academia, um governo, e saber diferenciar isso, né, para ser entendido, a diferença do entender e ser entendido na sustentabilidade, sabendo que cada stakeholder tem um grau de leitura que é diferenciado. Então, o segredo, talvez a dica, é a gente, né, ter essa visão, entendimento que cada stakeholder, cada público de interesse tem um grau de leitura diferenciado, um entendimento, uma expectativa, um interesse diferenciado, mas, para resumir, eu vejo que é muita cultura organizacional, né, da empresa que influencia e molda. É importante, né? Essa cultura organizacional, essa questão de ter realmente um conceito difundido, todo mundo com o mesmo conceito. E eu pergunto para você, Francisco, quem que é responsável, quem deve ser responsável por implementar a sustentabilidade na área de compras? Deve ser a área de sustentabilidade? Deve ser compras? Qual que é quem que deve assumir conduzir o processo? Procurando ser o mais isento possível, né, na resposta, obviamente, mas usando um pouco o viés do conceito. O relacionamento dentro da empresa responsável com os fornecedores é da área de compras. Então, na medida que este processo de sustentabilidade, conforme tanto o Murilo como o Dominique abordaram muito bem, passa por envolver, engajar o fornecedor, eu entendo que a área protagonista deva ser a área de compras, a área de procurement. No entanto, não é um programa de uma mão só, né? Nós estamos agora na Hidrovias tendo vários debates sobre isso e percebe-se quanto maior o engajamento dentro da empresa, maior o sucesso do programa junto a fornecedores. Mas, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, o stakeholder dentro da empresa que tem que sentar na cabeceira da mesa, na minha visão, é a área de compras e a área de procurement. Sempre amparado por um conhecimento corporativo, né? É importante isso. E é importante também a gente entender um pouquinho quais são, né, o que a gente está ganhando, né? A gente falou aqui muito de valor agregado, a gente falou de
de ganhos nesse processo, né? Então, o que a gente ganha? Que métricas que a gente pode pensar aqui para incorporar questões de sustentabilidade, tanto ambiental, social, né? O tema é muito amplo, né? O Dominique falou algumas coisas de questões ambientais, mudanças climáticas, a gente fala de emissão de carbono, a gente fala de poluentes, uso de recursos, minimizar resíduo no final. Na parte de social também é bem diverso, né? Porque a gente está falando aí desde evitar trabalho análogo a escravo, evitar trabalho infantil, cuidado da saúde e segurança do colaborador, pensar em questões de equidade, de diversidade na cadeia. Então, que tipo de métrica, que tipo de indicador a gente pode colocar para conversar com os nossos fornecedores e pensar nesse processo de implantar a sustentabilidade? Dominique. Olha, eu vou dar um exemplo de métricas, né? Exemplo de métricas que nós temos assim de ambição em 2025 que 40% do nosso volume de compras atendam critérios de sustentabilidade, e aí é dividida em descarbonização, diversidade e disclosure, né? Divulgação de informações de sustentabilidade. Então, uma das métricas que nós temos é justamente de ter com que o nosso fornecedor, o nosso parceiro, ele também mostre, né, o quanto que ele está fazendo, né, o quanto que ele pratica. O mesmo esforço que eu estou fazendo, eu quero que ele faça. Existe essa métrica, uma ambição nossa dentro de um plano de negócio 21-25. Então, acho que é uma métrica de ambição de você falar, olha, tenho essa métrica e agora eu tenho 4 anos para sentar do lado deles e falar como que eu vou fazer isso, né? Métricas internas também, né? Acho que uma métrica interessante para nós, que isso, né, é o acidente de trabalho, por exemplo, né? Que eu trabalho numa empresa de utilities, né? Então você tem aí, né, a segurança é o princípio número 1, né? Então, a mesma métrica que eu trago, 0 acidente para próprios, eu preciso trazer isso para terceiros, né? Você mostrar uma mesma equidade na questão da sua operação junto com o seu parceiro. 0 acidente ambiental, né? São métricas tanto para terceiros quanto para o quadro interno, né? Para a operação interna, né? Então, acho que é um conjunto de metas, tanto internas, no sentido de desempenho, né? Para a organização, e de uma visão externa, né, de trazer para fora uma mensagem dizendo qual que é a nossa ambição e convidar o parceiro, né, o fornecedor para fazer parte da solução, né? E além de métricas, desafios, né? Às vezes a gente tem uma problemática, ou vai ter uma problemática onde na cadeia, na questão socioambiental da sustentabilidade, que não vai resolver. Vou dar um exemplo prático e futuro, né? Até fazendo uma propaganda aqui, né? Lançaremos nas próximas semanas o desafio ESG, né? A EDP tem uma ambição, né, de trazer, né, cada vez mais energia solar para o Brasil, né? 1 giga nos próximos 4 anos. A gente sabe que daqui na frente, né, a gente tem que falar da economia circular disso. Então, um dos desafios que a gente está provocando parceiros, startups sociais, né? Uma métrica, mas é um indicador, é uma ambição de como que a gente pode resolver, conversar daqui a pouco, de falar de circularidade de placas solares, que hoje não é visto. Então, é um conjunto de métricas mais desafios que são importantes a gente trazer para discussão, né? E trazer isso para a cadeia, para convidá-los a solucionar esse desafio. Interessante. E no caso de uma empresa que fornece para outra empresa, Murilo, as métricas são as mesmas? Ou você tem outras métricas? Elas se confundem um pouco, mas a gente também tem outras métricas. As nossas métricas, claro, estão todas ligadas ao mercado de embalagem plástica. Uma delas é o que eu disse para vocês, do 25% de consumo de resina reciclada. Hoje a Alpla tira da sociedade 220 mil toneladas, mais ou menos, de resina virgem do mercado, reciclando isso globalmente. Nós temos a meta de fazer o redesign das nossas embalagens, então embalagens mais leves para eventualmente utilizar menos plástico. A gente também tem uma meta de utilizar materiais que são recicláveis, que é diferente de ser reciclado, né? Materiais que podem ser recicláveis e eventualmente voltar nessa economia circular. E, claro, de reutilização. Então, a gente tem projetos hoje em embalagem plástica que antes a gente só via no vidro, por exemplo, e nós estamos implementando globalmente grandes projetos, inclusive com a Coca-Cola, fazendo isso acontecer dentro de uma embalagem PET, para que ela seja retornável, enfim, a gente reutilize essas embalagens. A gente chama isso de 4R, né? Reduzir, reciclar, reutilizar e fazer o redesign. Essas são as nossas principais metas. Legal, né? O que a gente mede, a gente consegue gerenciar.
Francisco, é importante colocar essas cláusulas, essas questões de sustentabilidade nas políticas de compras? E por quê? Sim, sem dúvida, até para que você consiga homogeneizar o entendimento. Ele é um tema muito amplo, então a minha recomendação é que a gente consiga, de alguma maneira, de maneira bem clara, bem simples, determinar quais são os principais drives de sustentabilidade que a área de supply chain deverá ter junto aos seus fornecedores. Sempre entendendo que, novamente eu vou repetir, não é uma corrida de 100 metros. Então, isso com certeza deverá ser revisitado a cada ano. Na medida que o programa começa a amadurecer, a gente começa a perceber que o Tier 1, o Tier 2 e o Tier 3 começam a ser afetados. E isto é o intuito do programa. Na medida que você amplifica essas ações, você deixa de tocar somente o seu fornecedor, mas ele passa a ter esse mesmo comportamento junto ao fornecedor dele. Obviamente que isso tem um caminho a percorrer, mas sem dúvida, ter na sua política de compra, com clareza, quais são os pontos que deverão ser abordados é importante. Outro ponto, além desse, é você, de alguma maneira, ouvir os seus parceiros. Né? É você sair daquele papel de ativo, de entender que você sabe tudo como empresa, que você é uma grande empresa, domina a técnica, conhece a sustentabilidade de maneira plena. É você sair desse papel e se permitir efetivamente ouvi-lo. Com certeza ele terá boas ideias para início de um programa e, obviamente, que aí você passa a ter um aliado e não somente um fornecedor. Muito bom. Que práticas vocês têm aplicado nas empresas que vocês podem definir como cases bem-sucedidos de sustentabilidade? Dominique? Eu vou mudar a palavra case, eu vou dizer que é uma jornada, na verdade. Né? O case é uma coisa mais pronta e eu acho que a gente ainda não chegou nesse fim. Né? Então, quando eu olho para a EDP, qual que é o case da EDP, ou qual o que vem sendo o case, a jornada, o princípio é, né, a gente estabelece que tem 3 grandes tendências, que é a digitalização, né, a descentralização do setor e a descarbonização. Então, descarbonização é um tema quente, né? Estamos em Glasgow agora, na Conferência do Clima. O setor de energia é responsável por 73% das emissões globais. Então, se tiver um vilão aqui, é o setor de energia e de transporte. Então, nosso papel, nosso case, ou nossa ambição é sair, né? O primeiro pilar, o primeiro aspecto é você trabalhar uma transição energética, né? A energia limpa. Então, vamos dizer, nosso case, a nossa jornada tem sido esse aumento, né, de 75% hoje de um portfólio renovável para 100% nos próximos anos. Né? Então isso tem sido e uma ambição, né, de você cada vez mais ampliar, isso tem acontecido agora, uma revolução da energia, né, uma revolução energética de trazer justamente isso, essa transição. E com isso vem uma conjuntura, né? Você precisa falar de aspectos sociais. Né? Isso vem acontecendo. Então não adianta que essa transição energética aconteça, mas ela precisa ser justa. Não adianta eu fechar uma térmica e dizer que, né, o que vai fazer com aqueles empregados, com funcionários e colaboradores dentro de uma nova tecnologia. A tecnologia existe, a gente precisa se adaptar a ela. Então, vamos dizer, um case que tem sido feito, a gente tem se preparando para isso, por projetos olhando como que a gente vai fazer esse acesso à energia. Então isso a gente tem feito nos 29 países, principalmente de como a gente está introduzindo a tecnologia nova, né, tecnologias de baixo carbono para uma sociedade ainda que está falando de pobreza energética, acesso à energia. Né? Então acho que esse é vamos dizer, um case, né, vamos dizer, uma jornada que a gente tem projetado, é uma jornada que vem já desde quando a gente trouxe, né, incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para essa agenda. E a gente vem cada vez mais atualizando. Então, vamos dizer, o case é uma conjuntura de ações justamente direcionada para essa descarbonização e impacto para a sociedade. Né? E é isso que a gente tem acreditado. Estamos há 15 anos dentro do mercado de capitais, dentro do índice de sustentabilidade da B3, né, como benchmark para algumas dimensões, para a maioria das dimensões, e quando a gente fala de ratings de carbono, né, como o CDP também, assumindo hoje a posição de liderança. Então, acho que o case, Priscila, basicamente a gente ter esse reconhecimento, né, de estar posicionado, né, e mostrando, claro que também a gente tem externalidades que a gente precisa lidar, desafios, né, mostrando que a gente tem
se o ESG é uma grande festa, vamos dizer que a gente não é a última a chegar nessa festa, né? Então, essa jornada vale mais do que um case, né? E o percurso, não o fim. É interessante, né? Não tem uma receita, né? É um processo mesmo, é um processo de aprendizado, é um processo de aprender, entender, né? Saber qual que é o teu papel, o papel da empresa, o papel dos fornecedores e né, começar a incorporar. Você concorda que é uma jornada, Francisco? Sem dúvida é uma jornada e se a gente olhar um pouco por programas no passado, a gente verifica que tem similaridade. O cabelo branco, às vezes, faz com que a gente volte ao passado um pouco. Quando nós começamos os programas da ISO, eu me lembro que todo mundo ficava bastante preocupado o quanto custaria ter mais qualidade nas empresas. E a gente verificou que hoje a ISO está incorporada, as empresas hoje apresentam já isso nos seus slides, como tendo ISO, e a gente nem leva em consideração porque virou efetivamente comum ter ISO. Então, dentro dessa viés, fazendo um comparativo, eu acredito sem dúvida que é uma jornada e eu acho que o tempo que nós vamos conseguir uma maturidade vai ser mais curto do que conseguiu a ISO, principalmente pelos aspectos de tecnologia, o comportamento para isso e a necessidade. A pressão da sociedade hoje é muito grande, nós somos bons cobradores e na medida que nós somos bons cobradores, a indústria acaba movendo e toda a cadeia de suprimento se move. Muito, muito interessante, né? A gente começou essa jornada em 2005, né, Murilo? E a gente agora está efetivamente caminhando para a sua implementação com a sua pressão. Estamos chegando perto do final do nosso painel, mas eu queria perguntar para vocês, né, passar a palavra para vocês para suas considerações finais. Então, Murilo, vamos começar? Claro, vamos lá. A gente estava falando nos bastidores sobre o Think Global, Act Local, né? E é muito legal porque faz muito sentido essa frase na demanda de sustentabilidade hoje, porque nós temos uma só demanda global, que é deixar para nossas próximas gerações recursos para que eles possam sobreviver nesse planeta. Mas a gente tem que levar em conta as peculiaridades locais, né? Então a gente tem que entregar a agenda e fazer as nossas operações de uma melhor maneira localmente. Se cada um fizer a sua parte, as empresas, a sociedade, os governos, com certeza as próximas gerações não têm o que reclamar. E no mais eu queria agradecer o convite, o momento aqui com vocês nesse painel interessantíssimo, os meus colegas Dominique e Francisco, também a você, Priscila, pela mediação. Queria também deixar o convite para vocês visitarem nossos sites, aupla.com e repense.eco.br, que a gente trata essencialmente de economia circular dos plásticos, e também deixar o convite para se conectar no LinkedIn comigo, se vocês quiserem trocar mais algumas figurinhas sobre os nossos projetos. Vai ser interessantíssimo. Obrigado. Obrigada, Francisco. Bom, rapidamente, pensar global e ter a visão sistêmica local. Eu acredito que não há como você somente olhar o local como supply chain, tem que olhar o global dentro de uma visão sistêmica. Obviamente, sempre dentro de um viés de uma inclusão social local. Tá? Desenvolver. Outro ponto importante é o protagonismo, eu vou voltar a esse ponto. Nós precisamos exercer um papel proativo nesse processo. Caso contrário, a chance de sucesso nas empresas ela reduz bastante. Porque os fornecedores olham, de fato, a área de supply chain como a área interlocutora e vendedora desse conceito. No mais, agradeço bastante a oportunidade. Parabéns, Priscila, pela condução. Obrigado pelo aprendizado, Murilo, Dominique aí. Foi um prazer estar aqui e também deixo aí o meu contato via LinkedIn e fiquem à vontade para atender um pouquinho mais da Hidrovias do Brasil, uma empresa extremamente jovem. Estamos no nosso pouco mais de uma década. Somos uma empresa pequena, iniciante, mas com uma visão bastante grande e bastante robusta. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Dominique? Bom, quero primeiro agradecer você pela condução desse painel. Murilo, Francisco, mercado eletrônico. E acho que a finalização sempre com uma reflexão, né? Eu trago uma frase que o Al Gore trouxe alguns meses atrás, dizendo que, né, para o tema que a gente trouxe aqui, a gente vive hoje uma grande revolução da sustentabilidade. Não é uma crise ambiental, social. Ela tem a mesma importância que uma revolução industrial, só que ela vai acontecer numa velocidade de uma revolução digital.
Então acho que o desafio vai ser esse, né? A gente vai acontecer e vai acontecer rápido. Então essa acho que é a mensagem de reflexão aqui para a gente encerrar da minha parte aqui. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o excelente debate, aprendi muito com vocês, né? E queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar sobre esse tema aqui com vocês, falar sobre a importância de sermos protagonistas, como o Francisco colocou, né? Para sermos líderes, para não termos que reagir, né? Pensar, aí a gente falou muito da gestão de risco, para não termos que reagir e correr atrás do prejuízo, né? O momento é esse. A gente falou no bastidor que o futuro já é agora, né, Francisco? Então, é importante que a nossa área, a área de compras, assuma esse protagonismo e entenda o seu papel. Queria agradecer mais uma vez ao Mercado Eletrônico pela organização desse evento, pelo convite, e também agradecer a todos que estão assistindo e deixa aí os nossos contatos. Obrigada. Obrigado.